Voltamos para o segundo bloco e o papo hoje é alergia. A doutora Renata Mello está falando para a gente de alergias alimentares. A gente já falou do camarão, sim, mas vamos falar do leite, vamos falar do glúten. Para começar, fala para mim, qual que é a diferença da alergia ao leite e da intolerância à lactose? É a mesma coisa, não é? O que acontece? Não tem nada a ver. Então, eu ouço muito também, isso aí é meu dia a dia no consultório, muitas das pessoas vêm falar assim, eu tenho alergia à lactose. Então, a alergia à lactose não existe, porque a lactose é um açúcar. A gente produz alergia contra proteínas alimentares. Então, a gente tem alergia à proteína do leite, é uma coisa. A intolerância à lactose, que é uma deficiência na digestão de um açúcar, porque a lactose é o açúcar do leite. Como tem a fruta, tem a frutose, enfim. Então, tem algumas pessoas que têm defeitos enzimáticos e têm dificuldade em digerir o leite. Então, ela às vezes sente sintoma gastrointestinal. Então, ela não vai ter pele, ela não vai ter urticária, ela não vai ter anafilaxia. Então, a paciente que é intolerante à lactose, ele vai ter diarreia, desconforto gástrico, assim, distensão abdominal, às vezes ânsia, refluxo. Então, é só no trato gastrointestinal. É uma intolerância, não é tão comum na criança, mas eu tenho pacientes que têm. É mais comum no adulto, tem algumas medicações, tem crianças que depois de infecção viral têm uma intolerância temporária à lactose, aí a gente usa soja por um período, mas é uma coisa que todo mundo fala assim, tirou a lactose, resolveu. Então, é uma intolerância à lactose, você nunca vai ter alergia à lactose. Se você tem alergia à proteína do leite, que é mais comum na primeira infância, é comum assim, a você ter, quando tem o desmame, a criança tem sintomas sistêmicos, pode ter diarreia, sangue nas fezes, problemas de pele, respiratório. Dificilmente a criança chia por causa do leite. Exemplo, só chiar, alergia alimentar produzida pelo leite e causar só chiado é super raro. Já vi, mas não é o comum. E é o que eu vejo no dia a dia. Então, tem muitas mães que falam assim, eu tirei o leite da criança porque ele está chiando. Mas ele não tem problema de pele, ele não tem diarreia. E ele não toma a mamadeira, mas ele toma iogurte, ele toma molho, come com molho branco, enfim. Então, ele não tem alergia, porque se você tem alergia, é o que eu falei, igual o camarão. Ele usa o leite de outras formas e não está se ligando, né? A proteína é igual. A proteína do leite é uma proteína muito boa, porque se você ferver, se você cozinhar, ela vai ficar sempre do mesmo jeito e ela vai ser reconhecida pelo sistema imune do alérgico, que é igual ao camarão. Qualquer jeito, ele vai ter uma reação. Então, a alergia à proteína do leite, o paciente tem que tirar totalmente da dieta o leite, fazer uma dieta de exclusão, que é super complicado, porque nossos alimentos quase todos têm leite, tem que ler a embalagem, e crianças menores de 1 ano não devem usar soja, devem usar fórmula de aminoácido, então a gente consegue essa fórmula, uma fórmula especial, a gente consegue pelo alto custo. Crianças maiores de 1 ano podem usar soja, mas assim, é uma dieta restrita, então é muito sério. E geralmente essas crianças têm um prognóstico muito bom. No máximo, até 4, 5 anos, elas ficam tolerantes. Então é muito difícil um adulto criar alergia à proteína do leite. O que é mais comum no adulto é ter intolerância à lactose. Intolerância à lactose, exato. Então a criança tem um prognóstico bom. Então é difícil um menino de 6 anos vir com alergia à proteína do leite. Apesar que eu tenho pacientes, mas assim, são pouquíssimos. Tipo assim, conto numa mão. Então, virou assim, tipo, chiou, escorreu o nariz, vamos tirar o leite de vaca. Existe um místico da medicina oriental, porque a medicina oriental, ela acredita que o leite aumenta a secreção. E aí ela tira o leite, né? Mas assim, eu que faço a medicina ocidental, baseada em evidência, estudo científico, é o seguinte, então assim, tem alergia à proteína do leite de vaca, tem que tirar tudo o paciente alérgico, a mãe fica quase louca, mas ela tem um prognóstico bom. Então, sim, ele vai ter para frente uma tendência a ter uma tolerância. E os testes, geralmente menores de 2 anos, às vezes ele tem sintoma, tem quadro clínico, mas os exames não dão positivos. Porque o sistema imune não está completo. Então, ele tem umas imunoglobulinas baixas, então os testes não detectam. Então, se eu tenho um quadro clínico, uma história que me comprove, e eu examino a criança, e eu tiro o leite, substituo e fico tranquila. Você fecha o diagnóstico. Fecha o diagnóstico. Exato. Como tem paciente que às vezes tem o teste positivo, fica tolerante, consegue tomar o leite e o teste nunca vai negativar. Mas ele toma o leite e não sente mais nada. Então não tem problema nesse caso. Problema. Bom, em relação à intolerância daí,
Tem jeito de ser intolerante de repente, não, agora eu comecei a tolerar? Então, tem alguns pacientes que fazem intolerância, por exemplo, no meu meio, que é de criança, tem umas crianças que ficam intolerantes temporárias à lactose pós-infecções virais, principalmente rotavírus. Então, às vezes fica 15, às vezes faz um mês de soja e ele começa a melhorar. Tem pacientes que existem alguns medicamentos que aí tem uma dificuldade em digerir a lactose. Mas o paciente que tem deficiência enzimática, nunca vi uma pessoa recuperar. Não recupera, Não né? recupera. Uma vez com a deficiência, para sempre deficiência. O que ele pode fazer, se ele for tomar... existe a enzima, né? A lactase para vender. A lactase para vender. Exatamente. Então, isso Funciona, no adulto... Então, tem pessoas que quando come uma pequena quantidade, não abusa muito, toma e se sente bem. Mas tem pessoas que às vezes comem demais molho branco, não sei o quê, e continua com a diarreia. Sim. E depende de onde você compra. Tem lugares que eu duvido que se funciona. Entendeu? Lembrando que a gente está no Brasil. Sim, tudo então, que é lugar. Qualquer remédio a gente tem que tomar cuidado, tem que ver a procedência, tem que analisar se aquilo ali... Quem está te vendendo, exato. Enfim. Infelizmente tem que desconfiar se aquele preço está muito fora do mercado. Sim. Bom, vamos voltar. Você pegou e falou então que substitui pela soja. Crianças maiores de 1 ano. E se tiver alergia à soja? Que é muito comum. E aí? Então, quem tem alergia a leite de vaca, certinho, tem chance de fazer reação cruzada com a soja, sim. E é muito comum. Assim, meus pacientes que são mais graves, eu acho que eu tenho uma amostra viciada, assim, mas existe. E aí você usa a fórmula de aminoácido. Nunca substituir por leite de cabra, de forma nenhuma. Leite de cabra é igualzinho leite de vaca, sendo que o leite de cabra não tem ácido fólico e dá anemia megaloblástica. Então, não é um leite adequado para a criança. Tá dado o recado. Tá dado o recado. Não Beleza. adianta comprar cabra e botar no quintal. Então, a gente tem fórmulas de aminoácido ou semi-alimentares que substitui de uma forma tranquila e, graças a Deus, o estado de São Paulo dá o leite, porque uma lata dessa é super cara. É R$200 uma lata de leite. Então, é uma fórmula extremamente cara, mas a gente consegue quando bem documentado e o quadro clínico for bonitinho. Deixar claro que não é para todo mundo. Não é que eu acho que tem e vou usar. Não. É super assim. A minoria das crianças é super raro. Assim, também é um número limitado. Não é igual como está hoje, tirar leite de todo mundo. E a gente tem que ter cuidado que a soja, além de tudo, é um fitoestrógeno. Sim, então, exato. assim, tem mulheres em menopausa que tomam soja, né, como reposição. Exatamente. Então, assim, tem estudos mostrando que está sendo seguro até então o uso da soja na infância, em maiores de 1 ano, porque a gente tenta liberar o mais rápido possível. Com 2, 3 anos, o menino começa a sentir, toma um sorvetinho, já se sente bem, você tenta liberar o leite de vaca, né? Você não fica com a soja para sempre. E, além de tudo, na coleta da soja, a fórmula de soja tem muito alumínio. Sim. Então, também a gente não sabe, no futuro, essas pessoas que comem soja o dia inteiro, tudo é carne de soja, leite de soja, queijo de soja, se isso vai ter alguma coisa no futuro. A gente sabe que tem muito alumínio e que é um fitoestrógeno. Se vai levar uma puberdade, assim, tipo, menstruar antes, ter uma puberdade precoce, não sei. Ou alterar no uso de meninos, atrasar os hormônios, etc. exatamente, não sei. Então, quando eu tenho uma preocupação muito grande, quanto mais rápido eu introduzir uma dieta normal para essa criança, muito melhor. Para a mãe, para todo mundo. Isso é uma coisa extremamente importante se falar. Sim. Que o podendo, o ideal está no meio termo, né? Sim. A gente tem uma alimentação com direito a comer de tudo um pouco. Tá. Entendeu? Não sem restrição nenhuma. Então, se a gente deixa para o final, exatamente o que está na moda, o top, que está todo mundo querendo saber, e que virou, assim, o atual vilão. O leite, ele é um vilão clássico, o ovo, ele era o super vilão e agora não é mais, ele foi absolvido. Sim. Mas o glúten, o que aconteceu? Ninguém mais pode comer glúten. Eu vou pegar e vou virar santo se eu parar de comer glúten. Isso? Olha, não dá nem para tomar a hóstia, né? Lá. Não pode mais. Então, assim, eu falo muito isso em aula dos alunos, que eu falei, gente, então Jesus começou querendo já matar a humanidade, distribuindo pão. Já deu glúten para todo mundo, assim, falou assim, pronto, todos os pecadores porque usam glúten. Na realidade, veio um pouco isso com a nutricionistas funcionais e alguns trabalhos que não têm embasamento, assim, científico, e são bem randomizados, enfim, que falavam que o glúten causa inflamação.
Muitas pessoas que queriam emagrecer e iam atrás dos nutricionistas, eles tiravam o glúten e a pessoa emagrecia. E realmente você emagrece. Porque se for achar um alimento sem glúten, você tira os pães, você tira a sua massa. Você tira o carboidrato. E os alimentos com glúten, eles não são tão apetitosos quanto com glúten. Então você come menos. Eles são mais pesados também. E a gente tem que ter cuidado. Então, assim, o glúten não é vilão. Ele não causa inflamação. Até então, pelo menos, não tem nenhum artigo que comprove isso. Entendeu? Um artigo científico produzido numa boa revista. Então, a gente tem muita coisa na internet. Se eu quiser escrever um artigo e botar na internet, eu ponho. Mas a gente vê que quem publicou, quem escreveu, quem que pesquisou. É muito achismo, né? Muito achismo. A pessoa acha Sim. exatamente o que você vê. Elaborou um texto ali, virou verdade. E virou verdade. E a outra coisa é que, assim, tem que ver que também esses alimentos sem glúten, às vezes eles usam muita gordura para substituir. Então, às vezes, o que você acha que é saudável não é tão saudável assim. Exatamente. Você tirou o glúten, então substituiu ele por gordura, né? A gente sabe que os alimentos integrais que têm glúten, eles são mais saudáveis, dão uma saciedade por mais tempo, você pode comer. Mas, assim, o glúten não é vilão. Tem pacientes que são alérgicos, tem pessoas que têm uma doença específica, que chama doença celíaca, que é uma doença autoimune, que é acompanhada por gastro, mas não é uma doença que tem sintomas gastrointestinais, não é uma coisa simples. Isso, é uma coisa, já aí sim, pesquisada há muito tempo, sim, bem documentada, que muito antes da moda do glúten agora, a gente já via nos alimentos contém glúten. Inclusive, em alguns alimentos, no saquinho lá, tá lá assim, alimento manipulado em maquinário que produz, que trabalha com glúten. Sim. Você vê isso. Então, tem um paciente que realmente é alérgico e tem... Pronto. E esses pacientes, agora vamos falar do doente, esse que sabidamente tem um problema com glúten, como a gente substitui, como que ele trabalha isso no dia a dia, se ele recupera depois. O paciente assim, que tem alergia a glúten, assim, o glúten ele tem no trigo, na cevada, é uma proteína. Então, o que eu tenho às vezes é paciente alérgico a trigo, e aí ele acaba ficando restrito, então ele, uma vez alérgico, bem definido, quadro clínico, nunca, tem que tirar tudo. Geralmente é comum na infância, mas assim, eu tenho assim 2 pacientes, assim. Então é bem raro. É mais raro, comum, né? O leite na infância e o ovo e a soja. Então, esse paciente alérgico, ele pode criar uma tolerância, mas é mais difícil. E o que a gente vê mais são os celíacos. Os celíacos é um paciente que tem diarreia para sempre sem glúten. Sendo que se ele comer o glúten, ele sabe que ele vai ter sintoma gastrointestinal. Ele vai ter uma diarreia, obstipação. Então, tem muitos que têm o diagnóstico, mas que eles fazem o teste. Às vezes, eles pegam e abusam, aí passam mal. Sim. Mais uma vez, com doença celíaca, infelizmente. E é complicado, porque aí, assim, o paciente com doença celíaca, a criança, ela pode apresentar problemas sérios de desenvolvimento, sim. Na infância nutrição, é muito grave. Né? São pacientes que chegam desnutridos. Apesar que, assim, a doença celíaca ela tem vários tipos de manifestação. Tem uns mais leves, uns mais graves, mas, geralmente, quanto mais precoce a manifestação... São pacientes que chegam com muito baixo peso, diarreia crônica. Então, assim, na infância é bem grave. No adulto, eu já vi que tem pacientes que têm vários tipos. Assim, tem uns que são mais tranquilos, que fecharam o diagnóstico, que têm um controle bom. Tem uns que são mais graves, têm diarreias mais graves. Mas na infância, geralmente, é um quadro bem florido, bem grave. Assim, bom, a gente está chegando ao final do programa, né? Ficou claro aí que o glúten não é vilão. Lógico, tem que tomar cuidado, mas ele não é esse vilão todo que todo mundo fala. Renata, deixa o recado para o pessoal, então, assim, como proceder aquela pessoa que acha que tem uma alergia, que acha que está passando mal por alguma coisa específica ali, como que essa pessoa procede? Procura o consultório, deve fazer um teste, deve eliminar o alimento? Deixa esse recado para a gente terminar a nossa entrevista. Então, eu acho assim, quem está pensando que tem alergia alimentar, tem que passar num alergologista ou num gastro, tirar a dúvida, ver também assim, se esse quadro se repete. Por exemplo, um dia eu como carne de porco, eu tenho, no outro dia eu não tenho. Então, peraí, alguma coisa está errada. Renata, obrigado pela presença então, foi fantástica entrevista e a gente marca uma volta para a gente falar de pediatria, que você gosta bastante. Pode deixar. Obrigado, João, pelo convite e estamos à disposição para conversar aqui. Tá ótimo. E agradeço a você, telespectador da TV Altiora. A gente se encontra numa próxima oportunidade.